Oi gente, com o primeiro vídeo aqui no canal eu trouxe pra vocês o tutorial de como eu fiz essa minha mini bolsinha de miçangas prata. Bom, pra fazer essa bolsinha eu comprei um pacote de 200 gramas dessa miçanga na cor prata, custou R$ 39,80. Eu comprei também esse fio de nylon na numeração 045, custou R$ 8,00, não sei dizer pra vocês quantos metros vem, mas eu usei 7 metros na bolsa, então comprem com pelo menos 8 metros, 9, para ter uma folgazinha. Também precisei de uma tesoura, mas eu já tinha aqui em casa. Antes de começar o tutorial, já se inscreve aqui no canal, já curte o vídeo, ativa o sininho de notificação para quando tiver tutorial de outras bolsas, vocês receberem a notificação do vídeo. Bom, então vamos lá. Comecei cortando 2 metros de fio de nylon. Peguei 3 miçangas e coloquei no fio, uma atrás da outra, sem nenhum mistério. Depois eu peguei uma quarta miçanga, passei ela pelo fio, depois eu peguei a outra ponta do fio e passei pela mesma miçanga, só que no sentido contrário. Então, ficou uma pontinha do fio saindo para cada lado. Eu puxei essas duas pontinhas, juntei elas e puxei a miçanga para baixo para encontrar com as outras, até o final do fio e bem na metade. Quando elas se encontram no final do fio, fica assim, parecendo uma florzinha. Depois, para continuar, eu coloquei uma miçanga em cada fio. Depois, uma terceira miçanga, eu passei pelos 2 fios. Da mesma forma que eu fiz anteriormente, passando um fio por cada lado, um no sentido oposto do outro, saindo uma pontinha para cada lado. Puxei as 2 pontinhas, juntei elas aqui em cima e puxei a miçanga até encontrar com as outras lá no final do fio. E ficou assim, ó, as 2 florzinhas. Depois eu fui repetindo esse mesmo processo de colocar uma miçanga em cada fio, depois uma terceira miçanga nos 2, até ficar bem comprido essa fileirazinha de miçangas. Fiz até ficar desse tamanho, que contando aqui pelas pedrinhas que estão na parte de baixo, dá exatamente 16 miçangas. Para continuar agora e começar a fazer nessa parte de cima aqui, o que eu fiz? Peguei esse fio que tá virado para baixo e passei por essas bolinhas aqui, essas 3 que acabei de mostrar no vídeo. Depois de ter passado em tudo, eu peguei esse outro fio e passei ele pela bolinha de cima, que já tinha um fio sendo passado por ele. Passei no sentido contrário. Aí, ficaram 2 fios, um para cada lado dessa bolinha de cima. E para continuar, eu pego esse fio que tá do lado de fora e coloco 3 bolinhas. Essas 3 que eu mostrei aqui no vídeo. Depois de ter colocado as 3, na última, eu vou passar o outro fio no sentido contrário. E aí, ficou assim, ó. E para continuar, eu peguei esse fio que tá para baixo e passei ele por essa bolinha aqui de cima, ó. Sempre vai passar esse fio por essas bolinhas que ficam na parte de cima. Sempre vai começar passando ele por elas. Aqui eu tinha acabado de passar o fio pela miçanga, agora eu pego o outro fio e coloco 2 miçangas nele, sendo que na segunda eu vou passar por esse fio e depois vou passar o outro fio no sentido oposto. Aí fica uma pontinha saindo para cada lado, eu puxo as pontinhas e fica assim depois de ajeitar, porque deu uma torcidinha no fio. Ajeito e fica assim. Daí, para continuar fazendo, é só repetir o mesmo processo. Eu pego esse fiozinho de baixo, passo pela bolinha da fileira anterior, depois coloco 2 bolinhas de miçanga no outro fio, sendo que a segunda eu passo pelos 2. Quando o meu fio acaba pela metade do caminho, o que eu faço? Eu pego os 2 fios, puxo bastante para essa trama ficar bem apertada e não soltar, e depois eu volto com esse fio pelas bolinhas, não pelas mesmas que ele já passou. Eu volto pelas outras, vou passando assim nesse zigue-zague que eu tô mostrando. Assim eu consigo deixar
essa trama presinha, o fio ele não solta porque ele fica trançado dentro das bolinhas e não tem a necessidade de ter nós. Eu não sinto essa necessidade, particularmente eu acho feio quando fica esses nozinhos aparentes na bolsa, então eu prefiro fazer dessa forma, voltando com o fio, passando pelas bolinhas, e ele não desmancha. Até agora minha bolsa tá super perfeita. Tô voltando com o fio no vídeo, como vocês estão vendo, sempre eu volto e puxo bastante para ficar apertado. Passo no mínimo com o fio por umas 7 ou 8 bolinhas, para ele ficar bem trançado dentro da trama. Depois eu venho com uma tesoura e corto o excesso se tiver sobrado. Repito o mesmo processo com o outro fio, sempre dando essas puxadinhas para ficar bem apertado. Eu passo por uma bolinha, dou uma puxada dessa, passo de novo por no mínimo 7 ou 8 bolinhas. Para continuar, eu cortei mais 2 metros de fio e passei ele nessa bolinha que eu mostrei para vocês no vídeo. Passando por essa bolinha, é só ajustar o tamanho para ficar bem na metade o fio, junto as pontinhas. Puxo o fio. Depois que ficou na metade, é só continuar do mesmo jeito que já estava sendo feito antes. Quando eu tô perto de acabar a fileirinha, faltando uma bolinha para colocar, eu faço um pouco diferente. Eu pego esse fio que tá virado para baixo, passo pela bolinha da fileira anterior, isso já fazia antes, mas depois disso é que tem um negócio diferente. Eu pego e coloco 2 miçangas nesse mesmo fio. Antes a gente colocava no outro, eu vou colocar nesse mesmo fio que passou pela bolinha da fileira de baixo. E na segunda bolinha, eu venho com outro fio e passo no sentido oposto desse que já foi passado. Aí fica assim, com os fios saindo dessa miçanga de cima. Para continuar e criar uma nova fileirinha, eu vou colocar 3 miçangas nesse fio que tá pro lado de fora. Depois de passar a terceira miçanga, eu vou pegar o outro fio, que ainda não passei nenhuma miçanga por ele, e vou passar ele nessa miçanga no sentido contrário do outro fio que já foi passado por ela. Depois de ajeitar as miçangas e puxar bem o fio para ficar bem apertado, fica assim. Daí eu continuei fazendo do jeitinho que vocês já viram por aqui. Quando o fio acaba exatamente na pontinha, ou quando ele tá perto de acabar exatamente na pontinha, o que eu faço? Volto com o fio pelas miçangas, da mesma forma que vocês já me viram fazendo anteriormente. Passo por no mínimo 7 ou 8 miçangas, corto o excesso do fio, faço isso para os 2 fios. Depois eu venho, pego mais um pedaço de fio de nylon, mais 2 metros e começo nessa bolinha que eu mostrei aí no vídeo. Começo passando o fio de nylon nela, ajusto para ficar bem na metade, começo colocando 3 bolinhas nesse fio que tá pro lado de fora. E na última miçanga, eu passo o outro fio no sentido oposto, do mesmo jeitinho que vocês já me viram fazendo. Eu sempre pego 2 metros de fio, mas eu confesso que é um pouquinho mais difícil. Se fizer com 1 metro, fica mais fácil. Daí eu faço até ficar com 7 bolinhas de altura. Quando fica desse tamanho, eu termino. Faço o acabamento da mesma forma que vocês já me viram fazendo, passando o fio de volta pelas bolinhas anteriores. Passo por bastante bolinhas, no mínimo umas 7 ou 8. Corto todos os excessos, faço isso com os 2 fios. Daí, finalmente, chegou a parte de montar a bolsa. Eu comecei contando 5 miçangas aqui na parte de baixo, fiz uma dobra depois da 5ª miçanga e alinhei com as miçangas de baixo, de tal forma que ficassem alinhadas em duplinhas as miçangas da ponta. Comecei passando o fio de nylon pela primeira duplinha de miçangas aqui embaixo, passei uma ponta por cada miçanga, ajustei o tamanho do fio para ele ficar igual e ficar bem na metade. Depois eu vim colocando uma miçanga, passando pelos 2 fios, passo primeiro um, depois eu passo o outro no sentido oposto. Puxo as 2 pontinhas,
que saíram, uma para cada lado. E aí eu vou fazendo assim, de tal forma que fique sempre 2 miçangas, uma miçanga, 2 miçangas, uma miçanga. Então, eu vou pegar agora esse fio que saiu para cima e passo pela miçanga seguinte de cima. Depois eu pego esse fio que saiu virado para baixo e passo pela miçanga correspondente na parte de baixo. E assim eu continuo, coloco uma miçanga, passo pelos 2 fios, que nem eu fiz anteriormente, e sigo até o final dessa forma. Ao todo foram 5 miçangas nessa parte lateral. Depois da 5ª miçanga, eu começo a fazer o acabamento, voltando com o fio e passando pelas miçangas anteriores. Eu passei com o fio de nylon pela parte da frente e pela parte de trás da bolsa, não fiquei só nessa lateral. E depois de passar por umas 7 ou 8 miçangas, que nem das outras vezes, cortei o excesso com a tesoura e fiz a mesma coisa com o outro fio. A lateral da bolsa, então, ficou assim, igual o restante da bolsa, não tem diferença na trama. Peguei mais meio metro de fio e fiz a mesma coisa, fiz do mesmo jeito do outro lado. E depois de cortar os excessos dos fios que sobraram, ela ficou assim, sem nenhum nozinho, perfeita. Ela ficou no tamanho de 12 centímetros por 7. Decidi colocar uma alça que eu tinha aqui de uma bolsa minha. Ficou lindinha, ela ficou assim de frente, assim de costas. A quantidade de miçanga que sobrou era suficiente para fazer uma alça, se eu quisesse fazer, mas decidi não fazer, decidi usar essa que eu já tinha mesmo. A bolsinha por dentro ficou assim, fechadinha ela ficou assim e ficou uma gracinha.